Sabe, quando a gente fala em ser transformado pela fé, o que isso significa de verdade? Não é só mudar de ideia, né? É uma mudança de vida de cabo a rabo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, no conceito de santificação, essa transformação total que acontece em quem crê. E o nosso mapa vai ser o 8º capítulo do livro de Romanos. Olha, essa frase aí é de arrepiar, né? E ela veio de um homem cuja vida inteira foi moldada por essa esperança. Então, antes mesmo de a gente abrir a Bíblia, vamos começar pela história dele. Assim a gente entende na prática o que essa transformação toda significa. Vamos conhecer Justino Marte. Então, quem foi esse Justino? Pensa assim, um jovem super inteligente lá do segundo século, um filósofo. Ele era aquele tipo de pessoa que não se contentava com respostas fáceis, sabe? Estava sempre mergulhado em perguntas sobre o sentido da vida, sobre a alma, sobre a verdade. Ele estudou com os maiores pensadores da época, mas parecia que nada preenchia aquele vazio, aquela sede por uma verdade que fosse real e não só uma bela teoria. E aí, como muitas vezes acontece na vida, a grande virada veio de onde ele menos esperava. Um dia, caminhando sozinho na praia, com a cabeça a mil, ele encontrou um senhor cristão, já bem velhinho. E na conversa dos dois, aquele homem, com muita calma, mostrou para ele que as respostas que ele tanto procurava não estavam nas filosofias dos homens, mas sim na palavra de Deus. E o interessante é que aquele senhor não chegou com uma nova teoria complicada, não. Ele falou dos profetas, da história da ação de Deus no mundo e de como tudo isso apontava para a morte e ressurreição de Jesus como o caminho para a nossa salvação. Mas o que realmente pegou Justino de jeito foi ouvir sobre a fé dos cristãos. Uma fé tão corajosa que eles não tinham medo de morrer porque tinham certeza absoluta de que também iriam ressuscitar. Para um filósofo grego, essa ideia era uma loucura. E foi ali. O Espírito Santo usou aquelas palavras para virar a vida do Justino de cabeça para baixo. Ele foi batizado e finalmente encontrou aquela paz e aquela verdade que ele passou a vida inteira procurando. E essa certeza se tornou tão real para ele, mas tão real, que ele se manteve firme na fé mesmo quando foi preso e condenado à morte em Roma, simplesmente porque se recusou a negar Cristo. Ele se tornou, de fato, Justino, o mártir. Bah! Que história, né? Forte demais. E ela deixa no ar uma pergunta que vale até hoje. Como é que uma transformação dessas acontece? Como o Espírito Santo age para mudar alguém de um jeito tão radical a ponto da pessoa encarar a morte com esperança? É exatamente isso que a gente vai investigar agora com a ajuda do apóstolo Paulo. Então, para a gente entender bem esse processo de santificação, vamos passar por 5 pontos, tá bem? Primeiro a gente vê o conflito que rola dentro da gente. Carne contra espírito. Depois vamos entender a ação que transforma vidas, que não vem da gente. Na sequência, a gente encara a luta diária do cristão. O que dá força para isso tudo é a esperança da ressurreição. E por fim, a gente descobre o que é ser chamado para uma nova vida. Ok, vamos lá. Primeiro ponto. Para começar, o apóstolo Paulo não faz rodeios. Ele já nos joga no meio de um campo de batalha, um conflito que acontece dentro de cada um, entre duas formas de viver que são totalmente opostas. Não é só uma questão de escolha, é uma verdadeira guerra de lealdades. E aí, o texto nos joga a pergunta na cara, né? O que, afinal de contas, quer dizer viver segundo a carne e viver segundo o espírito? Será que são só estilos de vida diferentes? Ou tem algo muito mais sério em jogo aqui? E olha só, o contraste aqui é da água para o vinho. Não tem meio termo. De um lado, a vida que segue a carne, que é no fundo a nossa natureza egoísta, leva sem desvios para a morte espiritual e para uma inimizade natural com Deus. É um caminho para longe dele. Já do outro lado, a vida guiada pelo Espírito leva para a vida de verdade, para a paz e, o mais importante de tudo, para a comunhão com o nosso Criador. E ó, para não ter erro, quando Paulo fala da carne, ele não está falando do nosso corpo, tá? O corpo em si não tem nada de mal. Pensa na carne como se fosse a nossa configuração de fábrica, a nossa programação padrão de pecado. Aquela tendência que a gente tem desde que nasce de querer ser o centro de tudo e de se afastar de Deus. Bueno, então se a nossa programação padrão é essa inimizade com Deus, fica a pergunta no ar, né? Como é que essa mudança pode acontecer? Se por conta própria a gente só se afasta, de onde é que vem essa transformação? A resposta está na próxima etapa da nossa conversa. E aqui está o pulo do gato. A transformação não começa na gente. Um coração que é inimigo de Deus não consegue, por si só, decidir começar a amá-lo. É como pedir para o escuro criar luz.
Simplesmente não dá. É uma obra que tem que vir de fora, uma ação de Deus. Só o Espírito Santo tem o poder de quebrar essa barreira e transformar um coração de pedra em um que busca a Deus. E esse processo todo tem um passo a passo bem claro. A gente nasce espiritualmente morto, sabe? Incapaz de dar o primeiro passo em direção a Deus. Então o Espírito Santo age. Ele nos chama para a fé, através do Evangelho, e nos dá vida. E a partir daí, ele não nos larga. Pelo contrário, ele nos alimenta dentro da igreja e, no fim, ele é como um selo, a garantia da nossa esperança na vida eterna. Mas cuidado, receber essa vida nova não é um passe de mágica que acaba com a luta. Bah, seria bom demais se fosse, né? Na verdade, é o começo de uma batalha diferente. Não é mais uma luta perdida contra o pecado, mas agora é uma briga diária, consciente, para viver essa nova realidade que Deus nos deu. E para descrever essa briga, Paulo usa uma palavra pesada: mortificar. Que quer dizer, literalmente, fazer morrer. E não é sobre virar santo perfeito do dia para a noite. É sobre, com a força que o Espírito dá, entrar numa luta diária e séria contra os desejos, as palavras e as atitudes da nossa natureza egoísta. É uma decisão que a gente tem que tomar todo santo dia. Tem uma imagem muito forte sobre isso no Catecismo Menor de Lutero. É como se a gente voltasse para o nosso batismo todos os dias. A ideia é que o nosso lado velho, com todo egoísmo, tem que ser afogado diariamente pelo arrependimento. E no lugar dele, um novo eu tem que ressurgir todo dia para viver de um jeito mais puro e reto diante de Deus. É um processo, entende? Contínuo. Só que, vamos combinar, lutar todo dia cansa, né? E seria muito fácil desanimar se a gente não tivesse um combustível, uma força que nos empurra para frente. E essa força é uma esperança poderosa e, mais do que isso, certíssima no futuro que nos espera. Sabe aquele ditado que a única certeza na vida é a morte? Todo mundo já ouviu isso. Mas, para quem crê, será que existe uma certeza ainda maior? Que certeza a presença do Espírito Santo em nós pode dar que seja mais forte até do que a própria morte? E a resposta que a Bíblia dá para isso, é de cair o queixo. O Espírito Santo que mora na gente não serve só para a nossa vida espiritual agora. Presta atenção. É o mesmo poder, a mesmíssima força de Deus que trouxe Jesus Cristo de volta do túmulo. E essa força de ressurreição já está trabalhando dentro de nós como uma garantia, um sinal de que a nossa ressurreição também vai acontecer. E ter essa garantia de ressurreição não é só um consolo para o futuro distante, não. Ela muda tudo aqui e agora. Ela nos dá uma identidade nova e nos chama para viver uma vida nova, como filhos e filhas de Deus, parte da família dele. E o legal é que o Espírito não nos deixa sozinhos nessa caminhada. Ele nos une a Cristo e nos coloca dentro da igreja. E é nessa comunidade, nessa família, que ele nos fortalece o tempo todo. Ele usa ferramentas bem concretas para isso, que a gente chama de meios da graça. A boa notícia do Evangelho, a promessa do batismo, a palavra pregada, o perdão na absolvição e a comunhão na Santa Ceia. É assim que ele alimenta a nossa fé. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos voltar lá no Justino Mártir do começo. Ele encarou a morte de frente por causa dessa certeza. A pergunta que não quer calar é: como é que essa esperança firme na ressurreição pode transformar o jeito que a gente encara as lutas, as perdas e até as alegrias do nosso dia a dia, hoje? No fim das contas, é essa esperança que move a santificação. E olha, se esse assunto te interessou e quer ir mais a fundo, com todo o texto de apoio, é só clicar no link aqui na descrição para baixar o material completo em PDF.